Jesus te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Se assente, queridão, queridona. João Marcos, pode soltar a nossa tela aí. Estava pensando aqui, quando uma igreja como a do Camurim completa 27 anos de organização, é muita história. É muita história. Esse pastor Marcos é o terceiro pastor da igreja. Vidas foram alcançadas ali, tocadas, marcadas. Alguns ainda estão lá nesse tempo, não sei precisar. Alguns estão servindo em outros lugares, como é o caso da família aí do irmão Hélio, da irmã Vilma, que estão conosco. Mas a gente olha para a história da nossa igreja também, 30 anos. Passa um filme na cabeça da gente. Na classe de batismos, vocês vão conhecer o testemunho dela. Tem alguém que era criança e participava dos cultos na varanda do irmão Israel Dias. A pergunta que eu soube que o André fez, e eu também faria. Mas por que tanto tempo? Por que agora, né? Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Sabe o que se torna muito tocante na carta de Paulo aos Colossenses? É que essa igreja, estudei recentemente, consegui esse dado, ela deveria ter, amados, quando Paulo escreveu essa carta, 6 anos de fundação. E ela já estava com um grupo de falsos mestres, disseminando ensinos heréticos de morte. Uma filosofia terrível. Eu, por exemplo, tenho seguido a máxima de alguns comentaristas que nem tentam dar nome ao conjunto de crenças desse grupo. Convencionou-se chamar de heresia colossense. Eu estou nessa mesma pegada. O Augusto Nicodemos também tem essa ideia e outros. Porque é difícil explicar o que estava acontecendo. No meu jeitão de português rasgado, eu falei já aqui que era uma mistura de carimbó. Havia de tudo. Havia culto a anjo, havia crença de que o mundo era dominado por espíritos, o ar, a terra, o fogo, a água. A igreja parecia o Capitão Planeta. Só os antigos que vão entender essa minha... Alguns entenderam, riram, outros ficaram quietos para não revelar a idade. Capitão Planeta, os elementos. Havia um grupo de judaizantes que defendiam uma dieta severa, que não se podia comer. Não se come isso, não se come aquilo. Havia um grupo que defendia que se o corpo já está estragado mesmo e só a alma que vai ser salva, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Era o grupo do liberou geral.
Então, amados, me perdoe a expressão rasteira, era um morde-assopra, um pega-larga, um ata-desata. Era uma filosofia de difícil entendimento. No texto de hoje, nós vamos começar a entender um pouco disso. Mas eu não me comprometo com vocês, de explicar tudo, porque o próprio Paulo, ele vai falar dessa carta o seguinte: nós temos que viver a vida de Cristo. Vida em Cristo é Cristo na vida. Então, os 2 primeiros capítulos, ele ensina o princípio da vida em Cristo. E os 2 últimos capítulos, ele fala sobre a prática dessa vida em Cristo. Vamos ao texto. Colossenses 2, 6 a 19. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que vem de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, ou o celular, tablet acessado, mas zerando as notificações, para você não ser perturbado com outra voz, a não ser a voz do Senhor, falando ao seu e ao meu coração, pela palavra dele. Fique à vontade entre nós, Senhor, para falar o que o Senhor tem para falar. No nome de Jesus. Amém e amém. Vida em Cristo é Cristo na vida. João Marcos, dando um clique, a grande ideia desse texto: viver em Cristo é receber os méritos dele, resultando em crescimento que vem da parte de Deus. É isso que esse texto esplendoroso, esse texto espetacular da palavra de Deus quer comunicar a nós. Viver em Cristo não é viver com Cristo,
é viver em Cristo, é receber os méritos dele, é a justiça dele se tornar a nossa justiça, é a alegria dele se tornar a nossa alegria, é a paz dele se tornar a nossa paz. Isso resulta em crescimento, porque o texto vai começar a falar em vida, em Cristo, e vai terminar falando de crescimento, que vem da parte de Deus, que é crescimento em Cristo. Saber que uma igreja de 6 anos precisava ser lembrada desses princípios é assustador, quanto mais a nossa. Saber de irmãos aqui que têm 10, 15, 20 anos com convivência na igreja, mas que ainda não vive em Cristo, é um absurdo, mas é um absurdo real, possível, tristemente possível. O que é viver em Cristo? O que é crescer em Cristo? É isso que a gente vai estar vendo aqui. Primeiro, João Marcos, a vida em Cristo, viva em Cristo. Paulo pressupõe, amados, no versículo 6, que aqueles irmãos já haviam recebido a Cristo. Por isso que eles falam, assim como vocês receberam Cristo. Logo, se vocês receberam Cristo, vivam em Cristo. No versículo 10, Paulo chega a dizer o seguinte: nele vocês receberam a plenitude. Nele quem? Em Cristo. Se vivemos em Cristo e se recebemos a plenitude de Cristo, tudo quanto pertence a Cristo pertence a nós. E como que tem gente, amados, com dificuldade de entender isso? Quando Paulo disse, vivo não eu, mas Cristo vive em mim, ele não estava fazendo um floreio de palavras, ele estava dizendo que essa é a realidade da vida cristã. Você recebe Cristo e você recebe a plenitude de Cristo. Logo no início da carta, no capítulo 1, versos 6 e 7, Paulo já havia dito àqueles irmãos, olha, vocês estão vivendo um evangelho, e o evangelho está produzindo fruto no mundo inteiro. Aquilo que está acontecendo em vocês aí, ou com vocês, ou em meio a vocês aí em Colossos, a fé de vocês, o amor de vocês, a esperança de que vocês estão nutrindo na vida eterna, isso está sendo estendido, vivido, produzido no mundo inteiro, porque vocês aprenderam isso de Epáfras, o pastor de vocês. Epáfras, esse gigante que plantou a igreja em Colossos, em Laodiceia e em Hirápolis. Paulo diz, então, já que vocês receberam Cristo, versículo 6, continuem a viver nele. Em outras palavras, amados, regulem a vida de vocês a partir disso. Algumas versões diz assim, continue a andar nele, a viver nele. E aí, como Paulo gostava de explicar as coisas nos mínimos detalhes, ele vai usar metáforas muito claras. Primeiro, da agricultura. Vocês estão enraizados. Depois da construção civil, vocês estão edificados. E depois ele vai usar um termo que diz respeito àquilo que ele havia dito no versículo 5, sobre boa ordem e firmeza. Ele vai usar o termo confirmado. Alguém estabelecido. Então, amados, enraizado há um grupo de pessoas, uma igreja, que a despeito de ser abalada, porque, gente, o ensino de heresias, o disse-me-disse dentro de uma igreja, a maledicência dentro de uma igreja, a carnalidade dentro de uma igreja. Às vezes nós pensamos o seguinte, eu nunca iria imaginar que isso acontece na igreja. É por conta disso. Gente que não é enraizada.
Mas Paulo está dizendo, olha, vocês são enraizados. Há uma igreja dentro da igreja. Há um grupo que eu escolhi. Vocês estão enraizados, edificados e confirmados. Vocês estão bem construídos, bem estabelecidos, amados. Paulo já havia dito, no capítulo 1, versos 11 e 12, de que haviam irmãos ali fortalecidos com todo o poder, com perseverança, com paciência. Gente que tinham direitos, amados, assegurados de herança com os santos na luz. Deus nunca deixa a igreja sem os seus convertidos eleitos. Em toda igreja local, por mais que ela esteja se desencaminhando com maus ensinos, por mais que ela esteja se perdendo com carnalidades e imoralidades, Deus sempre mantém o seu remanescente fiel. É sempre assim. Por isso que a igreja não morre nunca. Por isso que, vez por outra, a igreja vive um processo de poda, de dificuldades, não é? Uma espécie de saculejo celestial. Mas sobrevive. Sobrevive. A igreja sempre vai sobreviver. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, como vocês foram ensinados, cresçam em ação de graças. Finalzinho do versículo 6, 7. Por que isso? Porque, gente, um coração grato por aquilo que Deus fez na nossa história, gente, é algo incrível. A gratidão é a linguagem do coração. Quando a gente é grato, a gente vive, amados. Essa semana mesmo a gente estava conversando com alguém sobre isso, né? Foca nas coisas boas que Deus fez. Guarde os seus olhos para aquilo que de bom lhe aconteceu. E aí Paulo prossegue no versículo 8, dizendo o seguinte, só tomem cuidado. Ele deu 2 conselhos, agora vai fazer uma advertência. 2 versos de conselhos, agora um verso de advertência. Tomem cuidado para que vocês não se enredem. E aí, amados, esse verbo enredar, no grego original, significa sequestrar, capturar, ser levado como prisioneiro de guerra. Cuidado! Amados, um mau ensino, uma má doutrina, sempre leva pessoas. E olhe para mim, por favor, pessoas que talvez você fique pensando o seguinte, eu nunca iria imaginar que fulano de tal ia cair nisso. Me parecia tão maduro, me parecia tão madura, mas são esses que caem, porque eles confiam muito em si mesmos. Então eles são, preste atenção, enredados, capturados, sequestrados por maus ensinos, por maus preceitos, por ensinos carnais. Eles se diziam da verdade. Eu não vou entrar em detalhes, amados, mas o número de pessoas que nos nossos dias tem se desviado da verdade é assustador. Gente que começou bem, mas que hoje fala determinadas coisas, amados e amadas, que você assiste e você não acredita. Ou confessa algumas coisas, ou vive de algumas situações, e você olha e fala, meu Deus, o que aconteceu? Foi levado cativo, amados. Foi sequestrado. Foi enredado. Com o quê? O texto fala, no versículo 8, filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A explicação disso é muito ampla. Filosofia é algo muito geral. Filosofia é a crença de que se pode se estabelecer o conhecimento da verdade pelo próprio conhecimento da verdade. A filosofia
é uma tentativa humana de conhecer o bem e o mal por si só. Nesse sentido, amados, tá ok? Satanás foi o primeiro filósofo. Ele disse para Eva, olha, esse negócio de comer dessa árvore, é porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele. Eu estou falando nesse sentido, né? Não estou demonizando a filosofia. Eu só estou dizendo que a filosofia, nesse contexto aqui, eram de pessoas que acreditavam que o conhecimento a respeito da salvação era para poucos iniciados. Era para uma elite espiritual. A gente ouve nos corredores da internet expressões do tipo: tal verdade só foi revelada agora para determinadas pessoas que têm algum tipo de entendimento. Fuja dessas histórias. Coisa de entendimento secreto, coisa de tudo que não é claro, tudo que não é segundo Cristo. E Cristo é a verdade, amados. Olhem para mim, Cristo é luz. Quando um crente, estou falando de crente, ouve a verdade, sabe que é verdade. E quando ouve o erro, ele fica com os dois pés atrás. Opa, isso não é segundo Cristo. É filosofia humana. É tradição de homens. É rudimento do mundo. E aí, rudimento do mundo, a gente daqui a pouco explica alguma coisa, mas alguma coisa eu vou deixar para depois. Paulo vai escrever aos Romanos de que existem homens que, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus. Pelo contrário, se tornam nulos nos seus próprios raciocínios. Romanos 1, 21. E o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram tolos. Uau! Deus se revela no mundo, na natureza, na consciência do homem, na inteligência do homem, mas o homem usa essa inteligência, usa o seu próprio raciocínio para, ao invés de glorificar a Deus como Criador, glorificar a si mesmo como criatura. É Gênesis 11, purinho. Eia, ergamos uma torre cujo topo alcance os céus. É a tentativa do homem construir um conhecimento à parte de Deus. Você tem discernimento para ver isso no mundo hoje? Conhecimento à parte de Deus. Gente que de tão sábio é tolo. Gente que de tão inteligente é burro. Gente que pode construir um argumento bonito, quer seja de autoajuda, quer seja de orientação emocional, vocacional, mas não tem nada de Deus, não tem nada de Deus, só tem homem. Rudimentos do mundo, amados, são elementos que governam o mundo. Os gregos antigos, e eu devo essa explicação ao meu amigo Domingos, que é doutor em física, pastor lá em Niterói. Os gregos acreditavam nos 4 elementos que eu brinquei com vocês, né? Fogo, ar, água, terra. Hoje é claro que na física moderna, isso aí já está ultrapassado. Não é minha área, eu nem vou ousar falar. Mas o que essa turma de colossos, esses bagunceiros, esses arruaceiros, esses larápios da fé, estavam ensinando é que, na verdade, amados, todos esses elementos que governavam, estabeleciam o mundo, eram emanações divinas. Aquilo que em grego se chama aeons, ou emanações divinas. De tal modo que Cristo era apenas um desses
elementos espirituais. Por isso que eles cultuavam os anjos. Por isso que eles cultuavam os seres espirituais. Por isso que eles realizavam festas e orgias para tentar agradar essas divindades, que nós chamamos, não são divindades, hoje nós chamaríamos de entidades demoníacas. Paulo diz, parou. Todas as coisas criadas, igreja de Colossos, são criadas e sustentadas por Cristo. Está lá no capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Calma! Esse Cristo, eu não quero enrolar a cabeça de vocês, mas esse Cristo, ele é mais do que um homem, ele é homem também, 100% homem, mas ele é um Cristo cósmico, ele é um Cristo Deus, que sustenta todas as coisas. Cristo sempre foi Cristo, Cristo sempre foi Deus, mesmo quando ele estava no colo de Maria, sendo ninado por ela. Enquanto ele balançava no berço, ele controlava o universo todo com seu poder. Por isso que quando Cristo, não Cristo, mas o Jesus, né, o homem, morreu, houve trevas sobre toda a terra. E por isso que a morte não o reteve. Porque como Deus, ele venceu a morte. Porque senão, iria ser trevas a vida toda, mas não era a vida toda. Iria ser trevas por todo o tempo e não teria vida. Quando nasce uma criança, nós não usamos a expressão, ela deu a luz, referindo-se à mãe, luz é vida. Qual foi a primeira ordem de Deus em Gênesis 1:3? Haja luz. Cristo é a luz. Então Paulo diz, Colossenses, parem com tudo. Quem governa a vida dos homens é Cristo. Capítulo 2, versículo 8. Tudo acontece segundo Cristo. Segundo Cristo. O estoiqueia, é a expressão no grego para rudimentos do mundo, não são entidades ou senhoras da criação que existem por conta própria. E aí tem que se fazer determinados cultos, rituais ou pesquisas astrológicas. Os que tiver em evidência hoje não é mera coincidência, né? Fulano de tal nasceu na constelação de Virgem, na encruzilhada com Touro, e misturado com Virgem, e meia Capricórnio, e então ela age assim. Essa filosofia, amados, é antiga. A cartomancia, a astrologia, que mais? Os rituais de religiões afros, os rituais de religiões orientais, todas celebram, cultuam emanações divinas, que nós chamamos de entidades demoníacas, avatares, orixás, gurus, messias, pseudo-messias, entre aspas, pais e mães de santo, todos são orquestrados por esse pensamento de que as vidas dos homens são joguetes nas mãos dessas emanações divinas, em que cada tradição vai chamar de um nome específico. Por isso que as pessoas falam o seguinte, fulano de tal precisa se desenvolver. Ela está tendo pesadelo, ela está sofrendo muito, porque ela precisa desenvolver a sua mediunidade. Ou fulano de tal, você tem uma áurea bonita, mas você está meio carregada.
né? Eu diria batizado com suco de limão, mas a pessoa, você está carregado hoje, então é muita energia, precisa ser liberada. Então, a ideia, a gente fala que isso é novo, né? Não é novo, amados. Agora, você já imaginou, é isso que eu estou falando com vocês de maneira muito panorâmica, muito superficial. Na igreja de Colossos, tinha crente pregando isso no púlpito da igreja batista de Colossos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o anjo Gabriel. É o anjo mensageiro. Vamos cantar uma homenagem ao anjo, ou ao Miguel. Cristo, amados, Paulo deixa claro, não tem concorrentes, amados. Ninguém no universo pode fazer frente ao governo dele. Todos vão ser derrotados, todos são servos dele. Até o diabo, é o diabo de Deus, como diria Lutero. É Cristo que dá significado ao universo, amados. É Cristo que dá relevância e propósito à minha e à sua vida. Por quê? Versículo 10. Porque Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Cristo não é uma emanação de divindade. Ele não tem um pouquinho de Deus e um pouquinho de homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Versículo 9. Porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando a gente assiste Paixão de Cristo de Mel Gibson, é um susto que a gente sente, mas o Cristo sofreu daquele jeito, ele era corporalmente a plenitude da divindade. A morte não o reteve, ele é Senhor da morte, mas a sua paixão foi real. O autor aos Hebreus vai dizer que ele foi tentado em tudo. Não há uma tentação que você passe que Jesus não possa dizer: caramba, eu sei o que você está passando. Que como nós, em tudo, ele foi tentado. Cristo, amados, esse é o nosso Cristo. O Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Esse é o texto, amados. Esse é o texto. De tal modo, e eu vou terminar essa primeira parte da mensagem ressaltando isso no versículo 11, nele também vocês foram circuncidados. Uau! Havia um grupo judaizante forte também, uma comunidade judaica forte na igreja de Colossos. A igreja de Colossos era um desafio, meu. Tinha gente que tudo quanto era lugar. Tinha frígios, gregos, romanos, de tudo. Jesus, e Paulo está dizendo o seguinte: olha, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não uma circuncisão feita por mãos humanas, como está lá em Gênesis 17, que Abraão recebeu a ordem de Deus de cortar a carne do prepúcio de todos os meninos, homens, inclusive a dele, como sinal de aliança. Não é mais um sinal na carne. Vocês estão circuncidados com o sinal no coração, não feito por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. O próprio Moisés já havia dito em Deuteronômio 10,16: circuncide o coração e não sejam teimosos. Porque a circuncisão, amados, com o passar do tempo, se tornou uma tradição humana, coisa boba. Para ser judeu tinha que se circuncidar. E pronto. O que significa isso? Não sei. Não sei. Era igual as pessoas hoje que são crentes de segunda, terceira ou quarta geração. Você pergunta o seguinte: você sentiu alguma coisa
Principalmente aqueles que se batizam cedo demais. É uma questão séria. A gente batiza também. Mas é difícil precisar isso. Muitos se afastam. Aí se passa 15, 20, 30 anos e a pergunta, e a pessoa fora, mas por que você batizou? Eu queria tomar ceia. O pastor obrigou. Meu pai achou bonito. A circuncisão funcionou ao longo do tempo como sendo uma marca externa. Para ser judeu tinha que ser circuncidado. Quem se tornasse judeu tinha que se circuncidar. O estrangeiro que se tornasse judeu. Mas e daí? O que isso significa? Nada. Era apenas a carne. Era apenas externo. Já a circuncisão de Cristo é a marca no coração. É o corte no coração. Já não é mais a carne do prepúcio. É o corte no coração. É aquilo que Ezequiel vai dizer. Eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne. Eu vou colocar o meu coração em você. Então, usando uma oração do Bob Pierce, que é o fundador da Visão Mundial, francês, eu quero que o meu coração seja quebrantado com aquilo que quebranta o seu coração, Senhor. Isso é circuncisão do coração. Essa é a circuncisão da carne. Por exemplo, você ouve uma notícia, você assiste uma situação, você convive com uma situação e você diz, eu estou sentindo o que Cristo sentiria. Isso não é ideológico apenas. Isso é coração. Por isso que Paulo vai dizer, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus. Isto é, agora, essa circuncisão, ela vai ser uma circuncisão que vai levar você a adorar a Deus. Paulo explica isso em Filipenses 3:3. Nós é que somos a circuncisão, nós o que adoramos a Deus no Espírito. E ela vai deixar de ser uma marca externa para ser uma marca do coração. Por isso a ideia do seguinte. Vamos lá. Não é que o batismo cristão seja o mesmo que a circuncisão judaica. Parou. O que a circuncisão judaica apontava era o quê? Aliança. Todo circuncidado era o mesmo que dizer, a pessoa tem um sinal que pertence ao povo de Deus. Aquela circuncisão judaica morreu, antiga aliança, acabou. Sei que hoje tem muita gente doida querendo ser judeu, usando quipá, levando candelabro para casa, ungindo com óleo as coisas. Essa é turma de gente sem juízo. Ficou para trás. Ninguém aqui precisa ser judeu mais. A circuncisão aponta para quê? Hoje, o que é um sinal de que a pessoa pertence ao povo de Deus? É o novo nascimento. É a regeneração. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. No grego não tem esse verbo é. É interessante, André. No grego é assim. Se alguém está em Cristo, nova criação. Você está em Cristo, nova criação. É automático. Você nasceu de novo. A pergunta que não quer calar é, você nasceu de novo? Ou você só se batizou? Porque se você batizou sendo nascido de novo, você foi sepultado pela morte e ressurgiu com Jesus. O sinal do batismo representou a essência da sua decisão de novo nascimento. Agora, se você não nasceu de novo, o seu batismo foi um banho michuruca. Me perdoe a expressão rasteira. Um banho. Você chegou aqui, mas não mudou. Você não mudou. O batismo, amados, precisa representar uma realidade que já aconteceu na sua vida. Amém, aleluia, amém. Porque Paulo vai dizer em Romanos 6,4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo.
E o lastro histórico do batismo é a imersão. Lutero disse numa das suas mensagens, o termo batismo é grego, pode ser traduzido por imersão. Algo precisa ser mergulhado em água e totalmente coberto. Ele dizia, embora esse costume hoje esteja abolido entre muitos, porque na época de Lutero o catolicismo reinava batizando crianças por imersão, como até hoje os católicos o fazem, com um pouquinho de água, é algo sem sentido. A aspersão não é batismo. Com todo respeito a alguns irmãos de denominações históricas que também batizam, a aspersão não é batismo. Lutero disse, a etimologia do termo exige batismo, da ideia de profundidade. E se você olhar para o que o batismo significa, é isso. O velho homem e a velha natureza precisa morrer. Ser sepultada. E Paulo prossegue o seu argumento, dizendo o seguinte, olha, versículo 13, quando vocês estavam mortos nos seus pecados, isto é, antes desse novo nascimento, desse batismo de verdade, vocês viviam na incircuncisão da carne. Isto é, vocês viviam fora da minha aliança, da aliança com o Senhor. Mas Ele, Jesus, lhes deu vida com Cristo e perdoou seus pecados. E aí, ele usa essa expressão lindíssima. Versículo 14, que é um verso que você precisa pegar, o 14 e o 15, que são os últimos versos que eu vou trabalhar hoje, e colocar no mural na sua casa, num quadro. E todo dia, quando o pecado vir, você vai dizer, olha aqui, olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles onde? Na cruz. Olhe para mim, escrito de dívida, amados, é o cancelamento de uma dívida, de um manuscrito escrito, obviamente manuscrito, algo escrito por sua própria mão, que continha dívidas, empréstimos que precisavam ser devolvidos. Cristo aboliu tudo isso. Cristo riscou a cédula. Cristo rasgou esse manuscrito, esse escrito de dívida. Paulo vai dizer aos Filipenses, aos Efésios, que ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Não há mais necessidade de banhos de purificação. Não há mais necessidade de você usar determinadas roupas sagradas. Não há mais necessidade de você, de joelhos, subir as escadarias da Igreja da Penha. Não há mais necessidade de você jejuar para ser aceito por Deus. Você jejua porque você já foi aceito por Deus. Você não precisa dar o dízimo para você provar Deus e ser fiel a Ele, e dar o dízimo daquilo que você queria ganhar, não do que você ganha. Isso é lorota de marginal da fé. Não há necessidade, porque aquilo que era na forma de ordenanças, acabou. Acabou. O Senhor já nos perdoou. Nossas dívidas já foram pagas, quitadas, removidas da cruz. Todo criminoso tinha ao topo da cruz a sua denúncia. Não a sua denúncia, a sua acusação. A sua acusação, é que eu não tenho uma folha aqui que eu possa fazer isso, já foi rasgada. Glória a Deus. Pensa numa folha rasgada.
Você é um perdoado agora. Ele despojou os principados e potestades e versículo 15, e expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre... gente, procissão triunfal, tem que terminar falando disso. Paulo diz aos 2 Coríntios, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Quando você for visitar Paris, vá no Arco do Triunfo. É uma beleza. Não é, Zé Limário? Conhece pelo YouTube, né? Pela televisão. Mas o dia que você for lá, vai no Arco do Triunfo. Tá? Só que esse Arco do Triunfo, que foi feito por Napoleão Bonaparte, não foi nada original. Ele imitou dos arcos de Roma. Existem vários em Roma. Quando você for em Roma também, visite vários arcos. A ideia do arco, amados, do triunfo, era o costume que os romanos tinham de construir monumentos para homenagear os vitoriosos. Então, eles erguiam aqueles arcos, aquelas construções, darrando, esculpindo nelas flashes das campanhas militares e os despojos dos inimigos. Alguns inimigos eram até aquartelados, enfileirados, todos amarrados e eram expostos em caminhadas. Arcos do triunfo. Imagina comigo aqui, olhe para mim. Imagina o Filho de Deus. Ele sai da cruz humilhado. Sim ou não? Gente, havia uma morte mais horrenda do que a morte de cruz? O Filho de Deus foi removido da cruz humilhado. Me permita essa expressão, mortinho da Silva. Que diz o texto que ele disse, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nu, vilipendiado, estrupiado. Eu não quero ferir a sua susceptibilidade, mas a história diz que muitos criminosos, ao serem crucificados, antes eles eram seviciados. Em outras palavras, estuprados. Guarda isso daí. Ele desce do Gólgota. Vamos lá, é descido do Gólgota. A gente olha para a cruz, não dá para ver logo de cara triunfo, porque a nossa humanidade está ali representada. Toda a nossa insensatez, toda a nossa mesquinharia, toda a nossa feiura está ali. Jesus, traz para si essa imagem do fedor da morte, do horror da morte, da hediondez da morte. Ele sofre um horrível abuso por nós. Mas Paulo diz que ele despoja os principados e potestades ali, triunfando na cruz. E Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 15, a primeira carta, dizendo, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ele é descido da cruz, amados. Nós vemos na cruz a nossa própria perversão. Mas, contudo, porém, entretanto, nessa cruz, João Marcos, 2 cliques aí, só uma aplicação só eu vou fazer em 3 minutos. A nossa identidade agora, graças a esse vexame da cruz, graças a esse horror da cruz, a essa dor lancinante, essa derrota humilhante, um Deus que morre, amados, entre aspas, a morte mais hedionda, graças a essa morte,
na cruz e posterior triunfo da ressurreição, eu e você temos tudo o que temos em Cristo. Nossa identidade em Cristo é a base para tudo que recebemos de Cristo. Sem Cristo você jamais seria livre dos seus dogmas pessoais. Você estaria até hoje em trevas. Você estaria até hoje cultuando a si mesmo. Mas agora não, amados. Agora nós temos o Evangelho. O Evangelho de Cristo, agora, por mais que ele é pervertido, até hoje, pelos rigores da lei, pelos rudimentos, pelos formalismos, pelos achincalhamentos, pelos imorais, pelos pastores ladrões, pelos presbíteros adúlteros, pelos evangelistas abusadores, pelos diáconos espancadores de mulheres, a despeito desse quadro que é vil, e a gente olha para o mundo, e a gente olha para a igreja, e só vê tranqueira, em meio a tudo isso, a beleza do Evangelho. De pessoas como eu e você, que estamos desejosos de vivermos em Cristo. E por conta disso, nós persistimos. Sem culpa. Sem autojustiça. Sem autocomiseração. À medida que reconhecemos a nossa feiura e hediondez, alcançamos a graça, porque, como diria o pastor puritano Thomas Menton, quando o pecado for amargo, Cristo será doce. E aí, para terminar, voltando para Lutero, um dia ele escreveu a um jovem, que estava vivendo, amados, aquilo que talvez tenha gente aqui vivendo. Culpa e fracasso por não conseguir vencer o pecado. Gente, como aquele jovem, e talvez alguns aqui, que o diabo vive lançando em rosto todos os dias seus pecados. E Lutero escreve assim: meu jovem, se segura aí na cadeira. Quando o diabo lançar no seu rosto os seus pecados e dizer a você que você merece a morte e o inferno, responda o seguinte a ele. Lutero escrevendo: eu admito, eu mereço sim a morte e o inferno. Mas e daí? Será que isso significa que eu serei sentenciado à condenação eterna? De jeito nenhum. Pois eu conheço alguém que sofreu em meu lugar e cumpriu tudo em meu favor. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E onde Ele está, ali eu estarei também. Isso é evangelho. Isso é vida. Isso é libertação, amados. Isso é para a gente sair daqui cantando, exaltando. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Nada foi por sua causa, nada foi por sua força. O Evangelho não diz respeito a você, o Evangelho diz respeito àquilo que foi feito a você. Isso basta. Abaixa a cabeça e diga: Deus, obrigado. Eu conheço alguém. A última tela, João, para fixar essa grande ideia. Viver em Cristo é receber os méritos dele, resultando em crescimento que vem
da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, obrigado por essa palavra, que ela penetre os nossos corações e reverbere, vá fazendo um saculejo santo, vá mexendo, tirando até o sono, se for necessário. Mas para que haja rendição, renúncia, confissão de pecados, novo nascimento, decisão pelo batismo, mudança de vida, santificação, votos espirituais, jejum para buscar sensibilidade divina para a tomada de decisões, oração em todo o tempo. O diabo já está derrotado. Principados e potestades estão despojadas, porque Cristo triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Redentor. Aleluia. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão, queridona.